Voltamos! Saudações a você que está aqui acompanhando o programa Alta Performance. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal, que faça a sua inscrição. Nós vamos nos alegrar em ter você como um dos nossos inscritos. Convido você também a acompanhar o blog Alta Performance, porque nesses locais você pode acompanhar conteúdos que podem lhe ajudar a se inspirar, a performar melhor, a obter melhores resultados. Hoje eu gostaria de conversar a respeito de realização de sonhos. O quão importante é realizar os sonhos. E por que que muitas vezes as pessoas não conseguem realizar os seus sonhos? O que que as impedem? O que que as impede de realizar os sonhos? Nós sabemos que vários contextos e variáveis podem atrapalhar a realização dos sonhos. Mas a gente vê que algumas pessoas são mais frágeis, elas não têm aquela vontade que exige delas perseverança, constância, um planejamento e até, eu diria, uma capacidade de visualização, de imaginar o que será a realização desse sonho. E é claro que antes de tudo isso é preciso ter clareza, é preciso entender o que de fato você quer. E por que que você quer o que quer? Como assim, Carla? Porque eu quero o que eu quero? Eu quero porque eu quero. Parece aquela propaganda, né, de cerveja. Eu quero porque quero. Por que eu quero? Qual o sentimento que eu busco com aquela transformação que eu quero? Com a realização daquele desejo? E se aquilo é apenas uma fantasia, um desejo frágil, ou se é de fato um sonho? Porque quando é um sonho, ele move o sonhador. Quando é um sonho, ele tem garra. E requisitos da garra é a perseverança e a paixão. Então ele tem esses requisitos que o faz seguir adiante, que o faz vencer várias barreiras, ultrapassar fronteiras, deixar até os entes queridos que estavam perto, que estavam próximos, para a realização de um sonho. E para falar a respeito disso, eu convidei uma pessoa de altíssima performance. Ele é simplesmente o primeiro bailarino do balé do Teatro de Bolshoi, na Rússia. Ele é o solista principal do balé de Bolshoi, é o primeiro solista do balé de Bolshoi. E é um brasileiro que foi para lá muito novo ainda, e a gente vai saber mais da história dele e entender o que foi importante, o que foi decisivo para ele tomar as decisões que o fizeram hoje estar na posição em que ocupa. Ok? Eu tenho a grata satisfação de ter aqui no programa Alta Performance o nosso querido bailarino Davi Mota. Eu queria que você falasse agora como foi a sua decisão para ir à Rússia. Você falou do seu início no balé, como é que foi a sua decisão para ir à Rússia? Bom, a minha decisão foi tomada por iniciativa das minhas professoras de balé, Ofélia Corvelo e Regina Corvelo, junto da minha mãe. Eu realmente não tinha muita noção do que seria eu sair de Cabo Frio e ir para Moscou, sair do Brasil para a Rússia, para uma escola profissional de balé. Eu não tinha essa noção de quão grande isso seria, quanto isso ia afetar. Qual era a Eu sua fui para idade, Moscou Davi? com 13 anos. 13 anos, né? Então foi uma decisão para uma criança, né? 13 anos ainda é Sim. uma criança. Você E eu podia não tinha chegar mais ideia. perto, Davi, você podia chegar mais perto da câmera, né? Então Eu Vai, realmente não Davi, sabia o tamanho dessa responsabilidade e de o quão isso poderia mudar o meu futuro. E foi uma decisão tomada muito rápida, porque eu voltei de Nova York do curso de verão em final de julho e no começo de novembro eu já estava embarcando para Moscou. Então foi 2 meses, 1 mês e meio para preparar todos os documentos, tomar realmente essa decisão de ir, fazer as malas e viajar. Então aconteceu tudo muito rápido, uma adrenalina muito grande. E quando eu vi, eu já estava em Moscou, já estava estudando, já estava enfrentando frio, neve. Foi uma realização de um sonho que eu não sabia ainda que realmente estava acontecendo.
Você acredita que tomou a decisão certa? Eu acredito que não eu tenha tomado, mas sim a minha mãe, a minha família, junto das minhas professoras, tomaram a decisão certa. Porque Mas eu você acho que decidiu por também, mim, Davi, porque você aceitou, então você decidiu também. sim, eu aceitei, mas Porque se você aceitei tivesse que sem não, se saber você no que eu estava aceitando, sem saber entenda. o tamanho, a grandeza Sim, de sair de casa para enfrentar uma outra língua, um outro país, outras pessoas, e encarar um sonho, um futuro. você ainda não sabia do tamanho daquela decisão naquele momento, que é muito compreensível para uma criança de 13 anos de idade. Eu queria que você me Exatamente. falasse quando que você percebeu, qual foi o momento que ficou bem claro para você que essa era a decisão acertada. Eu tive noção disso quando eu me formei na escola, em 2015, que já estava assinando meu contrato para se tornar bailarino do Teatro Bolshoi. Foi exatamente ali que eu tive noção que realmente caiu a ficha que eu saí do Brasil, deixei minha família toda no Brasil com apenas 13 anos, fui para outro país estudar, sem saber língua, sozinho, e que realmente aquela decisão que foi tomada foi uma decisão certa, foi uma decisão sábia e que realmente mudou todo o meu futuro. Quando a gente vê você dançando nos palcos, assim, é uma cena muito bonita. Eu queria saber se você é feliz na Rússia. Eu sou feliz em saber que a minha profissão está sendo realizada a cada dia, que a minha profissão está sendo valorizada e que a minha presença no teatro, a minha presença no país é celebrada, e isso se vê pelos aplausos que eu recebo do público a cada final de cada espetáculo. E isso vale todo o esforço, todo o suor, toda a saudade que eu sinto da família, do país. Uh, é um assim é um presente que eu ganho todos os dias por eu me dar, por eu todo o meu trabalho está sendo valorizado. Vale muito a pena. Como é que foi a receptividade do povo na Rússia? Como é que é? Como é que você é tratado lá? Bom, quando eu cheguei, foi muito difícil, não só para mim, mas como para os russos também me receberem, porque eu era o primeiro brasileiro, apenas com 13 anos de idade, sem saber falar a língua, e sozinho. Então, eu imagino que eles também meio que não souberam como lidar comigo, mas eles me acolheram muito bem. Eu fiquei estudei no internato, então eu fiquei no mesmo prédio onde eu estudava, eu morava. Então tinha pessoas para cuidar de todos os alunos que moravam no prédio, então eles me acolheram muito bem e fiz um grande círculo de amizade que eu levo para minha vida até hoje. Todos os estudantes que estudaram comigo, que são meus amigos, hoje eu acredito, tenho isso como parte da minha família, porque eu cresci junto com eles, passei muita dificuldade, muitos momentos tristes e felizes, então isso a gente leva para o resto da vida. E eu É, acho que se não fosse pela base de amizade que eu criei, eu acho que eu também não teria conseguido chegar e ter conseguido estudar até o fim, porque é muito difícil. ficar sem esses relacionamentos, né, solidificados, sem essas amizades, fica Sem a a família, situação sem... muito mais É. difícil. Porque já está longe da família, né, Davi? Se não tem essa identificação com as pessoas que estão participando também. Mas é um ambiente de muita competitividade, não é? Bom, na escola é mais ou menos um pouco diferente, porque são crianças, são jovens, então você cria um círculo de amizade, então você tem um apoio, assim, no geral, de todos os seus amigos, você leva tudo mais na esportiva, na brincadeira, você não leva tanto a sério ao nível quando você chega no nível profissional. Já no teatro já é bem diferente. A gente no teatro, nós somos pagos pelos espetáculos que a gente dança. Então, consecutivamente, todos os bailarinos querem sempre estar nos melhores espetáculos e diariamente, porque você, né, depende desse salário, então você quer entrar em todos os espetáculos que tiverem. Então, a competitividade entra nessa questão, porque
são os melhores bailarinos, na melhor companhia do mundo, com os melhores balés, com os melhores coreógrafos, com a melhor orquestra, com os melhores cenários, com os melhores figurinos. E isso atrai muita gente, então todo mundo quer entrar. Então o nível de competitividade é bem grande, mas é uma competição muito saudável, porque tá sempre todo mundo apoiando um ao outro, porque é um trabalho muito intenso, é um trabalho muito pesado, e que sem isso, né, a gente não vai a lugar nenhum. Legal. A gente está falando aqui dos melhores cenários, um palco, um figurino lindo, maravilhoso, e grandes bailarinos, né, fazendo parte fazendo o espetáculo. Mas para vocês conhecerem um pouco mais, eu queria pedir ao Braulio que passasse um dos vídeos aí do Davi, para as pessoas poderem ter noção do que está conseguindo ver também, Davi? Estou acompanhando. Você aproveita e fica mais para a sua esquerda aí, viu, Davi? Você está cortando seu braço direito, você está segurando. Ah, sim. Davi, você sonhou com isso daí? Sonhei, e exatamente assim, todo dia antes de dormir, todos esses momentos assim de ensaio, especialmente antes de um espetáculo acontecer, eu sempre fico pensando muito quando vou dormir. Eu ponho a cabeça no travesseiro e passa toda a coreografia assim na minha cabeça, na minha mente, para que seja exatamente assim no dia seguinte, no dia do espetáculo. Bacana. Fala um pouquinho dessa apresentação, desse espetáculo. Esse espetáculo foi do Balanchine, um coreógrafo russo que se tornou muito famoso nos Estados Unidos, a Sinfonia C, e um balé muito pequeno, são dividido em 4 partes, e todas as 4 partes são dançadas por diferentes bailarinos. E a parte que eu danço é a terceira parte, é considerada a parte mais difícil, porque são 5 minutos de puro trabalho cardíaco, acho que a gente chama, porque é salto constante durante 5 minutos sem parar. Você sai do palco durante 2 segundos e volta de novo. Você sai do palco, sai 2 segundos, respira e entra de novo. É um espetáculo muito difícil, é um espetáculo, para mim, é dos espetáculos mais difíceis que eu já dancei até agora, que eu tenho que realmente ter um preparo físico muito intenso antes desse espetáculo. Para a gente entender um pouco desse preparo que você faz para protagonizar um espetáculo tão bonito, queria que você falasse para a gente como é que é seu ritual na primeira hora da manhã. Bom, meu primeiro ritual é um café, porque sem o café eu não acordo. E o café aí é bom? O café na Rússia é bom, Davi? Bom, o café na Rússia, o Brasil é bem melhor. Mas eu sempre levo um café para Moscou, porque acho que sem o café não dá para viver. Então é sempre uma xícara bem grande de café para poder acordar. E a primeira coisa que eu faço é correr para o teatro de manhã. Tenho aula de balé às 11 da manhã até o Jura? Só com meio-dia. café preto na barriga? Não Só tem com os café. ovinhos mexidos, nada assim? E depois da aula de balé, ao meio-dia, eu tomo meu café da manhã. Ah, Assim, depende muito. Se eu tiver um espetáculo na manhã, então eu faço um café da manhã bem leve, com frutas, uns ovos mexidos e só. Já se for um espetáculo mais tarde à noite, eu como um pão, uma aveia com banana, algo mais forte. E logo depois, a partir do meio-dia, depois do café da manhã, eu tenho ensaio, que vai até às 6, quando tem espetáculo à noite, que aí de 6 às 7 eu tenho aquele pequeno preparo, maquiagem, colocar figurino, e às 7, 7h15, 7h30 a gente começa o espetáculo, que vai até às 10 da noite. é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Eu acho bem puxada, uma rotina bem puxada. E isso E é uma de segunda a alimentação. segunda. Nossa, isso é de segunda a segunda, especialmente Segunda a porque segunda. final de semana é que geralmente são os espetáculos, né, Davi? Na verdade, a gente tem espetáculo a semana inteira, de Semana inteira de terça a espetáculo, domingo. terça a domingo.
Poxa, que bacana, hein? Começa o Diariamente, é um dia, trabalho bem intenso. começa o dia que horas? Acorda um O pouquinho dia mais começa às tarde, 11 né? da manhã. Aham, Às 11. É que começa o nosso trabalho oficial, a gente tem que estar no teatro todos os dias às 11 da manhã. tem que, não dava para marcar coisa de 8 da manhã, não, porque senão Não, porque a gente sai do humanamente teatro, o espetáculo impossível. termina às 10. Até a Aham, gente tirar a maquiagem, figurino, se preparar para ir para sim. casa, já umas 11 horas, meia-noite. E depois assim, eu vejo que a sua alimentação é assim, se come pouco, né, Davi? Precisa se preocupar com o peso? Bom, É eu não tenho esse intencional isso? problema. Isso eu acho que a parte da alimentação varia de bailarino para bailarino, porque Ah, é questão física da pessoa, do corpo. Então, para mim, eu não tenho esse problema de seguir dieta nenhuma. Eu como de tudo, a qualquer hora, doce, salgado, pizza, hambúrguer, sem problema nenhum. Não sigo nenhum ah, é, ritual de dieta. você acabou de falar da alimentação do Braulio, essa última aí parte que você falou, entendeu? Esse sanduíche e tal, a pizza e tudo. É bacana. Acho que ele vai gostar. Eu falei para ele que ele poderia tentar habilitar no balé também, e ele está É avaliando se vale sempre a pena bem-vindo. isso. Não é? Entendi, mas Então, eu falei para Carla que o que pode acontecer comigo é eu sair rolando pelo palco afora, assim, uma coisa assim. Aí o pessoal Olha, vai pensar também que a eu sou coreografia que precisa de gente rolando, então pode o ir. pessoal vai pensar que que faz parte do cenário, gente, aquele voo de feno passando. gente, o Braulio vai para Bolshoi. Há possibilidade. Olha só, que fofo. Literalmente falando, né? O, o, o Davi, eu queria que você falasse para a gente assim, qual o significado na Rússia de ser o primeiro solista do balé de Bolshoi? Eu Qual o acho, significado, né, na verdade, de ser? bom, o significado da minha posição é que todo o papel principal, eu sou um dos primeiros a ser chamado para protagonizar. E a responsabilidade é muito grande porque a gente leva o nome do teatro, especialmente quando a gente vai em turnês, a gente leva o nome do teatro e também a gente está representando a si próprio. É a nossa qualidade, a gente mostra no palco o nosso esforço, nossas possibilidades, nossa capacidade e nosso trabalho, né? Tudo que a gente, todo o tempo durante que a gente ensaiou, todo o nosso trabalho árduo, a gente mostra no palco. Então é uma responsabilidade muito grande ter esse status de primeiro solista. Bacana. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Olha, eu diria que eu não mudaria, mas eu não faria de novo. Como assim, Davi? Porque é um trabalho muito árduo, muito difícil, mas até por ter saído de casa muito novo, muito criança, eu não repetiria esse processo novamente, mas eu não mudaria ele. Você não repetiria, mas não mudaria. Ah, não sei se eu entendi. É porque é Bom, muito árduo, aí eu você não passei, repetiria. que bom, eu passei, eu fiz, passei por tudo isso, mas eu não repetiria isso de novo. Eu seguiria em É. frente, não voltaria atrás, para repetir todo esse processo de mudança, de Daqui para frente, aprendizagem, né? De começar do daqui para início, frente, não, de né? começar do início, do zero Entendi. de novo nessa profissão, eu não faria, porque é uma profissão que a gente se põe à prova todos os dias. E todos os dias a gente tem que provar, não só para si mesmo, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, porque é uma profissão que tem uma competitividade muito grande, que a gente é capaz, especialmente por ser um estrangeiro, ser um brasileiro, estando numa companhia russa, na melhor companhia do mundo. Então, eu tenho que provar que eu sou capaz de estar aqui todos os dias. Ô, Carla, dá um Bacana. pitaco aqui na sua pergunta. Posso dar um pitaquinho na pergunta aqui? Sim, sim, Claro, sim, claro. Acrescentar uma coisa. O que que você faria diferente, Davi? de diferente, Já que você não mudaria, o que que você faria diferente se você voltasse? Você não faria a mesma coisa. O que que você É que faria ele de falou, diferente?
É, Eu não mudaria, exatamente isso. Eu não mudaria nada. Ah, Mas eu só não repetiria todo esse trajeto. tipo assim, se fosse começar novamente agora, Mente ele do não zero, repetiria, ele não se eu começaria do zero soubesse, agora. se eu soubesse de todo esse trabalho, de toda essa dificuldade que eu passei sozinho, de todo esse preparativo de crescer fora, de estar sozinho, de o trabalho árduo que é todos os dias, eu sabendo disso, eu não entraria nessa profissão, Tá porque porque querendo é certo. ou uma não, não é profissão uma bem vida, difícil. porque querendo ou não, Davi, não é uma vida normal, né, cara? Não é. É uma O vida cara que de. trabalha de terça a domingo, ele não leva uma vida normal, né? Não. Não é uma vida fácil, que muita gente acha que é uma vida de muito glamour, que é uma vida de fama. Não é. A gente trabalha durante literalmente 24 horas por dia. E é trabalho que a gente trabalha com o nosso corpo. A gente trabalha fora do nosso limite de dor, de cansaço, de saudade de casa, de vontade de não estar ali. A gente está sempre se pressionando 24 horas por dia, ao máximo 100%, É para ter muita alta sucesso. É performance. muita alta performance. Então, se você não quer ter sucesso nessa profissão, não entra. Se você não quiser trabalhar, não quiser dar de si 100%, não entra. E sabendo disso, como eu já estou nessa profissão, agora eu vou até o fim, porque eu entrei, então todo o trabalho que eu tive durante anos atrás de ir morar fora, deixar a família, estudar num país onde eu não conhecia ninguém, sem falar a língua, hoje em dia eu vou sim, porque é a minha profissão, porque eu passei por tudo aquilo. Mas hoje em dia, sabendo de tudo que eu passei lá atrás, para ter que passar pela frente, eu não faria, não entraria. Que Não bom entraria que eu também. vim com 13 anos de idade sem saber o tamanho dessa decisão, porque eu acho que se eu soubesse, eu não iria. O Davi, a gente sempre conversa com muitos lutadores aqui, e eu estava falando em determinado momento, a gente teve uma falha técnica, não sei se as pessoas puderam ouvir, o quanto que é diferente a aplicação, as horas de dedicação do lutador, por exemplo, para um bailarino. Também eu vejo essa dedicação intensiva também em músicos clássicos, né, que participam de orquestras sinfônicas e tudo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa busca pela perfeição. Como que é para você essa busca pela perfeição? É uma busca diária. Todos os dias a gente acorda pensando nas correções durante os ensaios, até mesmo os erros, durante os espetáculos que aconteceram, e a gente vai dormir pensando exatamente na mesma coisa, e a gente ensaia durante o dia inteiro pensando nessas mesmas coisas, e a gente, aqueles 2, 3 segundos que a gente está entre a coxia e o palco antes de entrar em cena, a gente pensa na mesma coisa, mas quando a gente chega no palco, a gente se desliga disso e a gente começa a sentir realmente prazer na dança. Mas essa busca da perfeição, ela não termina. Ela é diária e a gente procura se aperfeiçoar porque a perfeição ela não existe. Porque quando a gente chega num certo nível, a gente alcança digamos, uma tabela, um nível que a gente não pode mais descer dela. Então, é só subir. E a gente tem que subir e subir. E cada vez que a gente vai subindo, fica mais difícil, porque você cria mais responsabilidade e você não pode descer desse nível. Então, é um desgaste físico e mental muito grande, porque você fica procurando essa perfeição todos os dias, mais e mais, mais e mais, fora o desgaste físico que a gente tem, porque a gente trabalha com o nosso corpo, a gente trabalha com o nosso físico, apesar de todo o cansaço, de todas as dores, a gente está sempre tendo que provar o nosso máximo para a gente mesmo que a gente pode, que a gente tem que conseguir. É um cansaço, assim, é um trabalho infinito, que não acaba nunca. E assim, detalhes, né? Você vê o vídeo e aí você fala, esse passo eu poderia fazer melhor. E junto com o seu professor também, junto com o seu técnico também, e você já tem o olhar clínico também para perceber essas pequenas mudanças, né? E são detalhes, né, Davi? Muitos detalhes, né? Exatamente, a gente trabalha, ainda mais nessa profissão de balé, é uma profissão difícil porque todos os passos
todas as pessoas que trabalham na companhia sabem fazer esses mesmos passos que você. E o que vai diferenciar de você de outros bailarinos são exatamente isso, detalhes, pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme. Então, a gente usa muito o vídeo para pegar pequenos detalhes, pequenos defeitos que até ao visto do público ninguém percebe, mas para nós profissionais que fazem uma grande diferença, ainda mais com o meu professor que estava comigo desde o início, assim, de uma preparação de um balé novo, que sabe como estava no primeiro dia de ensaio para como estava até no espetáculo. Então, a gente fica sempre, depois dos espetáculos, com o vídeo, olhando, analisando cada pedaço, aí volta de novo, repete, volta de novo. Assim, detalhes que a gente vai estar sempre procurando. Eu falo que o bailarino está sempre procurando um erro. A gente nunca olha o sucesso, a gente nunca olha o bem feito, a gente sempre olha o errado, o que não era para ser. A gente está sempre em busca disso. Oh, meu Deus do céu, né? Vai olhando assim pequenos detalhes e realmente a gente tem algumas pessoas perguntando aqui, o Paulo Bruno, agradeço aqui a presença, o Luiz Henrique, eles estão perguntando assim a respeito das dificuldades, dos treinamentos, o dia a dia de treinamento e impressionados então com essa expectativa. Qual é a sua expectativa, Paulo Bruno pergunta, qual é a sua expectativa nos próximos anos no Bolshoi? Eu espero crescer até primeiro bailarino. As minhas expectativas, assim, de conseguir poder trabalhar com mais coreógrafos internacionais, que a gente está começando a trabalhar com vários coreógrafos agora, que através dessa pandemia que aconteceu, que a gente ficou parado durante um bom tempo, e que quando a gente voltou, a gente teve a oportunidade de trabalhar com 2 coreógrafos internacionais, que assim, que abriram os meus horizontes como bailarino, que eu acho que isso é muito importante para os bailarinos, conhecer novos trabalhos, que faz você crescer, não só na sua vida profissional, mas como um conjunto, um todo. E eu espero conhecer novos coreógrafos internacionais. Bacana, novos desafios, né? Então, um coreógrafo novo significa novo desafio, né? Novo desafio, sim, E olha, exatamente, você novo já desafio. fica interessante, gente, porque ele já fica totalmente na zona de desconforto, que é o tempo todo se cobrando, o tempo todo se cobrando, e ainda um novo coreógrafo, mais Você cobrança. vai e recebe mais cobrança porque é uma cobrança diferente, é uma cobrança de uma pessoa que você não conhece com um pensamento completamente diferente do que você tem. Então, ele realmente te tira da sua zona de conforto, porque você, depois de tanto tempo você trabalhar dentro de uma caixa, ele abre essa caixa e te traz outra caixa para você tentar entrar nessa caixa e começar a se descobrir dentro dessa caixa. É um trabalho assim muito interessante a forma como um coreógrafo pede para você expressar um movimento que você não conhece. E você começa a se descobrir na sala, você se dá a oportunidade, né? E também a confiança que você tem que dar ao coreógrafo de montar uma coreografia nova para você poder se expressar de um jeito que você nunca viu antes. Dos coreógrafos assim que você admira, que você ainda não teve oportunidade de participar de um trabalho deles, qual que você poderia citar? Eu adoro as coreografias do William Forsythe. Na verdade, nós tivemos um espetáculo dele, mas só trabalhamos com assistente deles, porque ele não pôde vir trabalhar com a gente, porque ele estava com outro projeto que se encaixou um em cima do outro, então não pôde vir trabalhar com a gente. Mas é um coreógrafo que eu almejo muito trabalhar com ele e estou esperando com muita ansiedade para que esse momento chegue logo, logo. Bacana. Você tem algum ídolo no balé? Ídolo no balé é muito difícil porque cada bailarino é diferente. Cada bailarino tem, como dizer, tem a sua própria estrela. E balé é uma coisa muito difícil porque a gente não é conhecido só por um balé, porque a gente dança vários espetáculos e cada espetáculo você interpreta diferente. Você é um personagem diferente. Então é muito difícil você gostar só de um bailarino. Você vê o balé Às vezes com no um começo, bailarino né? hoje, você vê esse mesmo balé com um bailarino diferente,
até mesmo você vê o mesmo bailarino, mas em espetáculos diferentes, você fica, assim, apaixonado. É um conjunto no total. Mas, assim, duas pessoas que eu admiro muito pela história de vida é o Baryshnikov e o Nureyev, porque são bailarinos russos, mas que foram para fora, largaram sua família, largaram seu país durante a União Soviética e foram começar do zero num país estrangeiro, sem saber a língua, e realmente conseguiram fazer um nome internacional e que são conhecidos por qualquer pessoa hoje no mundo. Então, assim, eu admiro muito a história deles, o profissionalismo deles e espero ser um dia chegar até, assim, 10% do que eles fizeram pelo mundo da dança hoje. A Baryshnikov até hoje, né, é um nome conhecido, né? Mundialmente. Mundialmente conhecido. Interessante. Você acredita, mas assim, a técnica dele também te chamava a atenção? O carisma que ele tem no palco chama né? atenção. Porque, na verdade, assim, no mundo da dança... A técnica, eu acho que você já superou. Estou chegando lá. Trabalho árduo para isso. Mas eu acho que o carisma, porque carisma você não consegue ensinar alguém. Técnica você ensina no dia a dia. Mas agora carisma, acho que vem do coração da pessoa. É uma coisa que não tem como se ensinar. A pessoa nasce com isso. Ô, Braulio, olha só, passa um vídeo aí para o pessoal ver o carisma que o Davi Mota tem. Então tá, passa um outro vídeo aqui. Fazer uma. Preciso do Davi. Posso fazer uma? Pode. Ele falou do carisma. Ontem eu estava assistindo à noite, na madrugada, nas Olimpíadas, aquelas meninas do arco e da bola, aquelas bailarinas. Uhum. Eu vejo aquelas meninas dançando, eu acho a coisa mais linda e mais perfeita. Na hora que acaba, a especialista que comenta fala, não, ela teve um erro aqui, teve um erro ali, teve um erro não sei aonde, e eu fiquei impressionado. Eu falei, gente, como é que aquela mulher achou erro nisso? Eu não consigo ver o erro, porque eu não domino a técnica. Você acredita que esse erro que a menina está vendo, ele diz respeito ao carisma dela, ou ele diz respeito à parte técnica também? Ou as duas coisas se misturam? Eu acho que diz mais a questão da técnica, especialmente nas Olimpíadas, porque é um esporte, então é decisivo, tem uma questão de contagem de erros, uma margem de erros para você ser classificada. Já no mundo da dança é um pouco mais diferente, a não ser numa competição. Assim, quando você está no espetáculo, a gente tenta levar ao público o máximo possível o que a gente, de sentimentos, da gente vivendo aquele personagem que é dado para a gente. Como se fala, a gente vive uma novela no palco. Então, a gente interpreta o personagem. Então, tudo que diz a questão de técnica, a gente trabalha durante os ensaios. Então, quando chega o momento do espetáculo, a gente deixa um pouco à parte e a gente se entrega mais na questão artística, a gente se entrega mais de compaixão ao personagem, porque a técnica já vai no automático por todo aquele tempo que a gente ensaiou durante os preparativos até o espetáculo. Já na questão do esporte é mais diferente, porque elas são meio que, eu digo que o pessoal das Olimpíadas são robôs, porque eles deixam um pouco a parte da emoção abaixo e trabalham mais com cabeça. Eles são um trabalho mais frio, porque a questão de pontos é questão do agora ou nunca. Então, assim, eu acho que o trabalho dos esportistas que estão nas Olimpíadas, o trabalho deles é muito mais difícil do que o nosso de um bailarino durante um espetáculo. Não é, não. Não. Isso não. Agora, eu queria que você mostrasse um outro vídeo, Braulio, para as pessoas verem carisma do Davi Mota no palco. Além da técnica, né? Fala um pouquinho para a gente desse espetáculo, Davi. Esse é o espetáculo Quebra-Nozes, o Príncipe do Quebra-Nozes. É um espetáculo muito famoso e muito requisitado pelo público, especialmente em dezembro. Em dezembro e janeiro, no Teatro Bolshoi, todos os dias lotam, mas especialmente no Quebra-Nozes, na época de dezembro e janeiro, é o espetáculo mais procurado que tem. E é
dança ele durante dia e noite durante esses 2 meses, todo dia de manhã e todas as noites. Olha só. E é porque se vocês tiverem, eu esqueci, esse vídeo fica um pouco mais longe, né? Não dá para ver muito assim Esse vídeo a foi sua feito na plateia. expressão, né? A sua expressão. E é o que você estava falando a respeito da expressão nos movimentos, né? Que quando foi perguntada a pergunta do Braulio a respeito da menina da ginástica ginástica rítmica, né? Ginástica rítmica, que antigamente, inclusive, elas não expressavam muito sentimento, era uma coisa, parecia que a música não tinha nada a ver com o que elas estavam fazendo. Dava um ritmo assim, mas não tinha um sentimento. Diferente. E hoje elas estão tentando fazer um pouco mais isso, né? É bem diferente, né? Nesse sentido, é bem diferente. Embora tenha alguns gestos que devem ter feito o Braulio para fazer essa pergunta. Mas você acredita que o que faz você obter sucesso, as pessoas obterem sucesso, é mais esforço ou talento? Eu acho que os dois. Porque sem esforço não leva ninguém a lugar nenhum, porque tem muita gente com muito talento espalhado pelo mundo, não só na profissão do balé, mas acredito que em todas as profissões, mas que as pessoas não se impõem esforços, não medem esforços para chegar a algum lugar. E tem outras pessoas que têm muito talento e que realmente não querem se esforçar. E só talento não leva ninguém a lugar nenhum. E também infelizmente, tem muito ao contrário. Muitas pessoas que trabalham muito arduamente, não medem esforços, mas que infelizmente falta com talento. Que também na profissão da dança isso fica bem difícil, porque se não tiver também talento também, eu acho que é um 50-50, 50% de talento e 50% de esforço. Tem que ter os dois. Tem É que ter um os dois, que né? eleva o outro. Você sabe que eu já perguntei algumas vezes para alguns dos nossos convidados a respeito de esforço e talento, e eu sempre lembro de uma pesquisa de uma psicóloga a respeito do esforço e do talento, e ela descobriu que a maioria das pessoas que têm sucesso são as que se esforçam, são aquelas que esse sucesso é determinado mais pelo esforço do que pelo talento, e que muitas vezes o talento faz as pessoas Se acalmarem. paralisarem, exatamente, né? Se acomodarem, Se acomodarem, se acomodarem e não encararem situações de desafio, situações de derrota, não terem força para enfrentar enfrentar. essas Porque as situações. pessoas se acomodam porque o talento acaba permitindo as pessoas fazerem certas coisas facilmente. Então, não atrai as pessoas a conseguir algo maior. Porque, geralmente, quando as coisas vêm muito fáceis, as pessoas não dão valor. Mas aquelas que realmente estão trabalhando diariamente com esforço dão um valor muito maior em suas conquistas e que sempre almejam a chegar a um ponto mais alto. É verdade. Se você fosse apontar 3 principais razões pela qual você está obtendo sucesso, quais que você diria que são? Que eu estou obtendo sucesso? Acho que o meu esforço é o primeiro. Pelo trabalho árduo do meu professor, que trabalha comigo diariamente, e Deus, porque eu acho que se não fosse por ele, acho que se não fosse ele escrevendo a minha história, ele dando aquele empurrão assim diariamente, não teria como. Se você pudesse apontar uma característica, uma qualidade que você gostaria de desenvolver mais, qual que seria, Davi? Me desenvolver mais, trabalhar Você mais. gostaria de desenvolver mais? Trabalhar mais? Trabalhar mais. Você trabalha pouco mesmo, porque de segunda a Porque é uma terça a profissão. domingo, né? Realmente é muito pouco. Porque é uma profissão muito Segunda-feira sem curta. fazer nada, pô, né? É uma profissão muito curta. Aos 39 anos, os bailarinos já dizem adeus aos palcos. Então, eu gostaria de trabalhar o máximo que eu posso, enquanto eu sou jovem, enquanto eu posso, para poder alcançar altos níveis maiores.
conseguir alcançar mais obstáculos. Você Então, está com quantos anos, Davi? Eu tenho 24 anos. 24. Ai, tão novinho, tá tão novinho. Que beleza, bom demais, Tem né? mais 15 aninhos aí, Ricardo. Mais 15 anos, já estão sendo contados aqui. Pelo menos mais 15, hein? Eu diria Mais que uns 15. 20 pelo menos aí ainda dá, viu? A gente está aqui com... Não sei se tem algumas perguntas aí que você quer passar também, o Braulio. Enquanto isso, eu queria que você falasse qual é a sensação de subir nos palcos A sensação é para dançar. aqueles 3 segundos que eu tô na coxia, me preparando para entrar, escutando, esperando meu momento na música certa de entrar no palco. É um momento, assim, horrível, porque é uma mistura de sentimentos. É um frio na barriga, é uma ansiedade, é o medo de acontecer algo errado, mas é o pensamento positivo de que isso vai acontecer, isso realmente está acontecendo, uma realização muito grande, eu estou aqui, eu vou conseguir fazer. É uma mistura de sentimentos, mas quando eu entro no palco, tudo aquilo ali some. Eu me entrego 100% ao personagem, juntamente com a minha partner, a gente vive aquela história no momento, e quando acaba é um sentimento de realização muito grande, porque eu cheguei ao final do dia, eu consegui superar esse espetáculo, todas aquelas barreiras durante o dia e todo o trabalho que a gente fez durante semanas e meses preparando esse espetáculo. Mas depois do espetáculo, quando as cortinas se fecham, começam o terceiro sentimento, de é o que eu fiz isso errado, eu não cheguei a tempo nessa nota da música, eu não consegui fazer com perfeição esse passo, e começa todo o trabalho de novo do zero. Tá parecendo... É um trabalho, assim, muito intenso comigo mesmo. Tá certo. Posso? A gente tem mais um vídeo aí também, não é, Braulio? Vamos lá, vamos rodar mais um vídeo. Você queria falar, Pode Depois botar o vídeo e a gente vai fazendo as perguntas, Braulio? Bota o vídeo e a gente vai falando. Tá, aí você passa as perguntas. Esse é o outro, né? Do Quebra-Nozes. Esse é o Quebra-Nozes. Esse é a coda. Cena. E tem uma árvore de Natal ali, que é na época de Natal, certamente, né? No Natal que se passa o Quebra-Nozes. É o Quebra-Nozes. Eita, essa parte aí que eu acho que o Braulio podia fazer também. Braulio, faz as perguntas aí. Eu tenho total domínio sobre isso aí, Carla, que está mostrando aí. Só que eu não consegui. Tem alguma pergunta, Braulio, que daí ele... Tenho, mas vou fazer depois o vídeo, prestar atenção nessa bailarina. Então, eu queria que você falasse, Davi, um pouco dessa apresentação aí. Essa apresentação foi no ano passado, em janeiro, e foi uma apresentação que eu não estava escalado para esse espetáculo. Eu estava em casa e um bailarino que estava dançando se machucou e eu recebi uma ligação: Davi, você tá em casa? Você tá no teatro? Aí eu, não, eu tô em casa. Vem pro teatro correndo, que a gente tá te esperando aqui com o pessoal da maquiagem, seu figurino tá pronto, você precisa entrar no palco imediatamente. Eita, aí você foi correndo e pra eu lá. Corri de casa, fui direto, simplesmente eu entrei no teatro, desci pro palco, já tava as meninas com o meu figurino, veio uma pessoa para fazer a minha maquiagem assim mesmo em pé, e em 2 minutos abriu a cortina e eu no palco. Sem aquecer? A adrenalina aquece a gente. Meu Deus do céu, sem aquecer. E é comum também os bailarinos se machucarem? Comum não é, na verdade, mas a gente trabalha com o corpo, né? Com o nosso físico. Então, tudo pode acontecer a qualquer hora. Pode acontecer durante o espetáculo, pode acontecer depois, pode acontecer antes, você se aquecendo para o espetáculo, de acontecer alguma coisa. E foi o que aconteceu com o bailarino durante o espetáculo. Ele se machucou e eu tive que correr para segurar o espetáculo. Você já teve alguma lesão? Já tive lesão durante o espetáculo. Já torci o tornozelo durante o espetáculo. Nossa, logo o tornozelo. Fosse o dedo. Terminou o espetáculo com o tornozelo torcido? Não, eu saí de cena.
porque Aí, eu não Foi conseguia ficar em pé. disfarçando assim, saindo Foi de cena, né? disfarçando, ainda bem que Carla, eu estava dançando com um grupo de bailarinos, então meio que eu saí assim de fininho, não dera muito para perceber que estava faltando uma pessoa, mas eu Ah, realmente já não conseguia mais dançar. Foi uma mas dor aí assim, eles ligaram para o outro intensa. bailarino que estava em casa e ele saiu correndo para fazer no seu lugar. Igual Dessa vez não, dessa vez não. Que geralmente quem salva o espetáculo sou eu. Isso já aconteceu comigo umas 4 ou 5 vezes, de eu estar em casa e ter que sair correndo, ou eu estar num ensaio, na sala ensaiando, e eles me chamarem para descer para o palco para dançar. sim. Bom, pelo menos estava Ô, Carla, deixa ensaiando. eu fazer Dura? uma Tava aqui. no teatro. Davi, é o seguinte, você fala que a carreira dura até os 39 anos, você tem mais 15 anos de carreira. Um bailarino como você, ele ganha dinheiro suficiente para depois dos 39 anos ele já está com o pé de meiazinho dele, ou depois dos 39 anos dele que lute e pare de dançar, ele que lute? Olha, eu acho que tá geralmente sempre ele que lute. É muito pouco bailarino que consegue assim fazer uma carreira estável para poder você, se bem dizer, eu vou me aposentar e vou parar de trabalhar e aqui acabou. É muito difícil você encontrar um bailarino que consiga fazer isso. Mas eu vou dizer que não é uma profissão mal remunerada. É uma profissão bem remunerada fora do país. Eu acredito que no Brasil não seja uma profissão tão almejada assim pela questão de apoio financeiro e até de apoio no geral. A cultura no Brasil é bem difícil. Então, fora eu sei que é uma profissão bem remunerada que você consegue sim ter seu pé de meia, mas geralmente, um bailarino nunca para nos seus 39. Ele sempre vai continuar dançando, mesmo que não seja no teatro, assim, na mesma posição, ele sempre vai para outro lugar continuar dançando, ou vai abrir sua própria escola, ou vai trabalhar na escola de outro bailarino, ou na própria escola antes do teatro, porque um bailarino nunca consegue parar total. Eu ainda não vi nenhum bailarino que parou de dançar e diz adeus ao mundo da dança. A grande maioria vira professor, então, no caso? A grande maioria Seja, vira 90%. professor, vira diretor de teatro, ou até mesmo começa a produzir novos espetáculos, se torna coreógrafo. Ou então vira coach de alta performance, que é, né? Lá. Exatamente. A gente tem alguns comentários aqui, viu, o Davi? O Paulo Bruno, não dá para ser fraco numa companhia tão forte, né? Ele está te parabenizando, parabéns, você é um campeão. A Obrigado. Tânia também, obrigada pela presença, gente. Muito esforço e disciplina, você chegou lá, parabéns, que Deus lhe proteja. Amém, Muito obrigado. bacana. Obrigada aí para as pessoas que estão comentando. Eu sempre pergunto aqui para as pessoas que participam aqui do programa, o que você considera mais importante? Gostaria que você respondesse aí para a gente. O que você considera mais importante na vida? Fé em si mesmo. Porque eu acho que se a gente não acreditar nos nossos sonhos, no que a gente quer, eu acho que é muito difícil da gente fazer uma pessoa acreditar nos nossos sonhos e nos ajudar. Porque eu acho que o principal é a gente acreditar em si mesmo. Primeiro tem que começar com a gente, né? Com a gente, Acreditar. exatamente. Bacana. E agora, para ficar registrado aqui nos anais do programa Alta Performance, uma dica de alta performance. A dica de alta performance do Davi Mota. Trabalhe arduamente. Que todo trabalho, como se diz em inglês, né? Work pays off. E o trabalho paga, Eu queria que realmente. você falasse essa mesma frase, mas em russo agora. Работа всегда платит. Meu Deus. Isso aí. Agora, assim, para terminar, a gente ainda não, a gente já passou os 3 vídeos, né, Braulio? Já passou. Já passamos, ok. Então, Davi, eu quero lhe agradecer e desejar a você mais sucesso ainda, muita sorte, que Deus te abençoe e que você seja cada vez mais feliz no seu trabalho. Obrigado, Carla. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigada, viu? É isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam aqui o programa Alta Performance. Hoje nós falamos a respeito de realização de sonhos
com o primeiro solista do Teatro de Bolshoi, Davi Mota. Saudações e até a próxima semana. Os